Olá! Nessa aula, nós vamos iniciar o nosso estudo sobre marketing. Vamos ver o conceito de marketing e também alguns conceitos centrais que vão nos ajudar ao longo do nosso estudo. Vamos lá? Bom, aqui nós temos um conceito do Philip Kotler, que é o conceito geral de marketing. E ele vai dizer para a gente que o marketing é a arte e a ciência de selecionar mercados-alvos e captar, manter e fidelizar clientes. Isso tudo por meio de quê? Por meio da criação, entrega e comunicação de um valor superior para o cliente. Então, por muito tempo, as pessoas tiveram o entendimento de que o marketing era apenas comunicação. Mas a gente vê que o marketing é muito mais do que isso, né? Esse conceito do Kotler mostra, né, que o marketing ele é muito mais amplo. O marketing ele vai desde aquele momento que a pessoa que resolve empreender, né, criar um produto, abrir uma empresa, tem uma ideia, né, a concepção dessa ideia, o momento que ela desenvolve o produto ou o serviço que ela vai ofertar no mercado, todo esse preparo de colocar esse produto no mercado, a venda e também uma parte muito importante que é o pós-venda, né? Então o trabalho do marketing ele não termina a partir do momento que o produto ou o serviço é vendido no mercado. O pós-venda também é muito importante. Então a gente quebra, né, esse entendimento, né, que muitas pessoas têm de que o marketing trabalha somente com a comunicação, né, mostrar de alguma forma ou pela mídia, pelas mídias sociais ou pela televisão, rádio ou qualquer outro tipo de veiculação, somente comunicar sobre algum produto ou algum serviço no mercado. Então, esse conceito do Kotler, a gente vê que o marketing ele é muito mais amplo. Mas nós também trouxemos mais dois conceitos, que é uma definição social do marketing e uma definição também gerencial. Vamos aqui para o slide ver o que quer dizer esses dois conceitos, que também são do Philip Kotler, que é aí uma referência no estudo do marketing. Na definição social, Kotler vai dizer para a gente o seguinte, que o marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas vão obter aquilo de que necessitam, importante destacar essa palavra, e o que desejam, com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Então aqui nós temos duas palavras muito importantes, que são necessitam e desejam. Então na definição social é o que as pessoas podem obter, né, tanto do que necessitam e o que desejam. Nós temos aqui um exemplo, né? Mais na frente a gente vai ver a diferença, né, nos conceitos gerais, o que é necessidade, o que é desejo, mas um exemplo aqui para a gente entender essa definição social, né? Digamos que eu esteja precisando escrever alguma coisa, então eu estou precisando, necessitando de uma caneta. Só que eu posso ter um desejo por utilizar uma caneta específica, né? Então não é qualquer caneta que vai me satisfazer naquele momento, né? Apesar de eu ter uma necessidade de escrita, mas eu desejo ter uma caneta específica para aquilo. Então uma caneta que tenha uma escrita mais fina, ou então é algo muito importante e eu quero, né, fazer da assinatura de um determinado contrato ou de um determinado papel algo simbólico, então eu desejo ter uma caneta Montblanc, por exemplo, para poder assinar, para poder escrever aquilo que eu estou querendo escrever, né? Então eu necessito de uma caneta, mas eu desejo uma caneta específica. Então isso é uma necessidade e um desejo meu. E o marketing, na definição social, auxilia, né, a minha pessoa e as outras pessoas a
satisfazerem as suas necessidades e realizarem os seus desejos. Então nós vamos ver agora a outra definição de marketing que o Kotler dá, que é a definição gerencial. Vamos aqui ver então a definição que ele fala, que é o marketing um processo de planejar e executar a concepção, a determinação do preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar então trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Então nós vamos ver que a definição gerencial, ela é uma estratégia empresarial. Então, quando o marketing ele atua, ele está ali dentro da empresa, da organização, é esse processo de planejar e executar a concepção, determinação de preço, promoção, distribuição de ideias, bens e serviços para criar essas trocas, então, para satisfazer tanto as pessoas, a sociedade, os consumidores, como também satisfazer aí os objetivos da própria organização. Então, o que essa definição gerencial traz como estratégia empresarial? Que é preciso conhecer o cliente tão bem, a empresa precisa conhecer o seu cliente tão bem que o seu produto ou serviço, em algum momento, vai se vender por ele mesmo. Então, assim, o objetivo do marketing, digamos assim, dentro das empresas é tornar a própria venda algo supérfluo, mas não supérfluo no sentido de não ter importância, Então o marketing, o objetivo é chegar num momento que não precisa a empresa fazer tanto investimento assim no marketing para um determinado produto no mercado, porque o próprio produto chega num nível de que as pessoas normalmente vão comprá-los. Um exemplo que a gente tem, muito comum, é o próprio iPhone. A Apple, a gente percebe que ela não faz mais tanta propaganda, não gasta tanto assim em marketing quanto gastava lá no começo, quando apareceu o iPhone 1, 2, 3, já chegou num momento que as pessoas já sabem que daqui a pouco, e dentro de um ano, ou às vezes até menos, aparece uma versão maior. Então, isso é a Apple conhecer tão bem os seus clientes que ela fez toda uma estratégia de marketing ao longo da concepção do iPhone até os dias de hoje, que as pessoas já querem, já desejam aquele telefone. E aí é um desejo, porque a necessidade é por um celular. Mas a gente vê que de uns tempos para cá, as inovações de um modelo para o outro modelo são tão pequenas que não existe essa necessidade de trocar, Existe um desejo de trocar por inúmeros motivos, status e outras coisas aí que é pessoal de cada pessoa, tá? Então, assim, de cada consumidor. Então, nós vimos aqui essa definição do que é marketing, entendendo que hoje o marketing ele é algo muito maior do que a comunicação, é algo que a gente precisa entender. O marketing ele é muito mais amplo e que existe essa definição social e existe essa definição gerencial que vai ser a definição com que a gente vai trabalhar mais aqui nas nossas aulas, porque é o que cai mais nas provas de concurso, tá bom? Então vamos continuar aqui com o nosso estudo e vamos falar agora sobre o chamado marketing holístico. O que é esse marketing holístico? E o Kotler vai trazer para a gente também uma definição. Ele diz que o marketing holístico ele baseia-se em desenvolvimento, estruturação e implementação de programas, processos e atividades de marketing com o reconhecimento da amplitude e das interdependências de seus efeitos. Ele reconhece que em marketing tudo é importante e que muitas vezes se faz necessária uma perspectiva abrangente e integrada. Então, o marketing holístico ele vai reconhecer e conciliar o escopo e a
complexidade de todas as atividades do marketing. E aqui nessa figura nós trouxemos, né, como que o marketing holístico ele funciona nessa perspectiva abrangente e integrada. Nós temos 4 componentes, que são o marketing interno, o marketing integrado, o marketing de relacionamento e o marketing de desempenho. E nós vamos tratar agora cada um desses componentes e as suas particularidades, para a gente entender no final por que essa questão do marketing holístico, né? Por que essa perspectiva abrangente e integrada é tão importante, né? Porque o marketing holístico ele precisa ser algo mais amplo, macro. Então, o marketing interno ele não pode trabalhar isolado do marketing integrado, nem do marketing de desempenho, nem do marketing de relacionamento. Tá? Então, nós vamos seguir aqui e olhar cada um desses componentes. O primeiro componente que nós temos é o marketing de relacionamento. Vocês já devem ter ouvido falar, que tem como objetivo construir relacionamentos. E esses relacionamentos são de longo prazo, mutuamente satisfatórios com os seus componentes chaves a fim de conquistar ou manter negócios com eles. Então, o marketing de relacionamento, ele vai trazer os componentes chaves que são quem? Os clientes, os funcionários da empresa, os parceiros, e esses parceiros são fornecedores, são os distribuidores. Também vamos ter aqui como parceiros os canais e também as agências. Então, são todos aqueles parceiros que, de alguma forma, contribuem aí para que a empresa oferte o seu serviço, oferte o seu produto também no mercado. E um último componente-chave que a gente tem aqui é a comunidade financeira. Essa comunidade financeira, ela é formada pelos acionistas e também pelos potenciais investidores ou os investidores atuais aí das empresas. Isso acontece mais nas empresas maiores, né? Ou então naquelas startups que estão começando, que existem aqueles investidores anjo, né? Mas isso daqui não é algo para a gente aprofundar no momento. O que é importante é a gente entender que o marketing de relacionamento, ele resulta no desenvolvimento de uma rede de marketing. Isso é importante a gente guardar. Que essa rede ela vai ser formada por quem? Pela empresa, mais os seus parceiros de apoio. E os parceiros de apoio aqui que a gente tem são os clientes, os funcionários, esses fornecedores, canais, distribuidores, agências e também a comunidade financeira. E aqui nos parceiros a gente também vai ter aqui esses que são muito importantes, que são os varejistas. Então, o marketing de relacionamento, ele deve dar atenção não somente ao CRM, vocês já devem ter ouvido falar de CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, mas também ao chamado PRM. Nós temos o CRM, que é o relacionamento com o cliente, mas a gente também vai ter o PRM, que é a gestão de relacionamento com os parceiros. Então é fácil a gente guardar pelo próprio nome, né? Marketing de relacionamento, que é o desenvolvimento dessa rede de marketing, que é essa parceria entre a empresa e os seus parceiros que estão aqui, né, que foram chamados pelo Kotler como componentes chaves aí do marketing de relacionamento, tá certo? E aí nós vamos para um próximo componente aí do marketing holístico, que é o marketing integrado. Esse marketing integrado, ele vai ocorrer quando a empresa, ela concebe atividades de marketing
e monta então programas de marketing voltados para quê? Para criar, comunicar e entregar valor aos consumidores, de tal forma que o todo seja maior que a soma das partes. E aqui a gente tem um conceito importante que é o conceito de sinergia. Então, o todo é maior do que a soma das partes, por isso, marketing integrado. Então, para lembrar de marketing integrado, a gente lembra aqui da nossa famosa sinergia. O marketing integrado, ele é uma estratégia elaborada, então, para permitir a plena integração na comunicação e nas experiências interativas, né, entre esses componentes chaves que a gente tem aqui na nossa figura. Então, no marketing integrado, a gente tem as comunicações, os bens e serviços, os canais e o preço também. Então, o marketing integrado ele vai fazer com que, ao percorrer aquela jornada de compra, o consumidor ele tem a percepção de uma experiência. E essa experiência para ele tem que ser única, personalizada. Mesmo que seja de forma online. Então, o marketing integrado ele vai trabalhar com esses elementos. Outro componente aí que a gente vai ter do marketing holístico é o chamado marketing interno. E quando a gente fala de marketing interno, a gente lembra do conceito de endomarketing. A gente vai ver mais para frente nessa aula o que é o endomarketing mais detalhado, tá? Mas aqui nessa definição diz que o marketing interno consiste em contratar, treinar e motivar funcionários capacitados que queiram atender bem os clientes. Não faz sentido prometer excelência em serviço antes que a equipe interna esteja pronta para fornecer. Então, no marketing interno, a gente vai ter os componentes departamento de marketing, gerência sênior e outros departamentos também. Então, o sucesso do marketing vai acontecer somente quando todos os departamentos, todos eles, estiverem atuando em conjunto, trabalhando em conjunto. Então, precisa ter o quê? Um alinhamento vertical e um alinhamento horizontal. O vertical a gente chama da alta gerência, com o alinhamento horizontal, que são os demais departamentos. Então, o que o endomarketing, o marketing interno, vai trabalhar? Ele vai tentar alinhar a comunicação, tentar alinhar os valores, tentar alinhar todo o conceito do que é a empresa, o que a empresa precisa se tornar, quais são os seus valores, divulgar a cultura. Então, o marketing trabalha com isso, para que todos dentro da organização falem a mesma língua, né? Estejam capacitados, estejam treinados para atender bem os clientes. E isso precisa ser algo ensinado dentro da organização e lembrado na organização a todo momento, que os clientes precisam ser bem tratados, que os produtos precisam ser vendidos da melhor forma, que a empresa precisa satisfazer as necessidades e criar novos desejos para os seus clientes. Então, o trabalho do endomarketing é isso, é trabalhar o marketing dentro da empresa para que as ações estratégicas de marketing externo funcionem da melhor forma. Tá? Então, seguindo aqui, nós vamos ver o marketing de desempenho, que é o último elemento aí do marketing holístico. E o Kotler, né, na verdade, vai dizer que o marketing de desempenho
ele pressupõe o entendimento dos retornos financeiros e não financeiros para a empresa e para a sociedade a partir de atividades e programas de marketing. Então, nós temos como componentes do marketing de desempenho as receitas de vendas, Brand Customer Equity também, que aí é o valor da marca, o custo, né, de todas as ações de marketing. Temos a ética, temos o ambiente, a legislação e a comunidade. Então, grandes empresas, além dessa receita de vendas, estão também analisando o que está acontecendo com a sua participação no mercado. Então, não é só uma preocupação com as vendas, né, com o lucro, com as despesas também. Não é só uma preocupação financeira, mas eles também estão analisando o que está acontecendo com a sua participação no mercado. Quais são os efeitos legais, ambientais, quais os efeitos sociais, né, o que essa empresa está trazendo de efeito para a comunidade, para a sociedade, através de suas atividades e programas de marketing. Então, o marketing de desempenho traz, né, o resultado das ações de marketing. Então, tem todas aquelas estratégias de marketing que são desenhadas lá dentro da empresa, essas ações são colocadas em prática e chega um momento, então, que precisam ser medidos esses resultados, né? Verificar como que está a participação no mercado. E o marketing de desempenho traz, então, essas informações. Então, a gente viu aqui os 4 componentes chaves do marketing holístico, né? E entende que esse conceito de marketing holístico é que todos esses componentes eles precisam trabalhar de forma integrada para que as ações de marketing sejam eficientes e eficazes. Tá bom? Então, continuando, nós vamos falar aqui agora lá do marketing interno, né? Um desses componentes aí do marketing holístico, que é muito importante, que é o chamado endomarketing. E aí nós trouxemos uma definição do Chiavenato, não mais do Kotler. E o Chiavenato vai dizer o seguinte, que o endomarketing é marketing interno, cujo objetivo é manter os funcionários informados sobre filosofias, políticas e objetivos da empresa, integrá-los por programas amplos e abrangentes, assisti-los nas necessidades e aspirações e desenvolver esforços para que as pessoas se sintam orgulhosas de pertencer e colaborar com a organização por meio de dinâmicas relações de intercâmbio. Então, o endomarketing, ele nada mais é do que voltado para as ações internas da empresa. E aí uma empresa que consegue ter um bom endomarketing, consegue fazer um bom marketing interno, ela tem alguns benefícios, né? E na aplicação do endomarketing, o que acontece? Aumenta a fidelidade dos funcionários. Se aumenta a fidelidade dos funcionários, eles estão satisfeitos, eles querem continuar trabalhando nessa empresa. Então, reduz aqui a rotatividade. Se reduz a rotatividade, nós vamos ter redução de custos, porque recrutar, selecionar, treinar novos funcionários custa dinheiro. Então, o benefício do endomarketing é aumentar a fidelidade dos funcionários. Outro benefício, otimiza a motivação interna. Funcionários mais motivados percebem que estão inseridos num ambiente participativo. E um ambiente participativo é um ambiente que estimula a criatividade e traz aí um ambiente de bem-estar para os funcionários. Outro benefício que a gente tem é que melhora o clima organizacional, né? Então é um lugar
bom de se trabalhar, as pessoas se sentem bem, né? A organização tem um clima bom para se trabalhar, um clima positivo, melhora a qualidade de vida no trabalho também e aumenta aí a produtividade e o engajamento dos funcionários. Então, dentro do marketing holístico, temos aqueles componentes, aqueles elementos-chave, mas o marketing interno, ele merece aqui um destaque nosso, por ser extremamente importante nas organizações, porque vai trabalhar com as ações internas na empresa. E aí nós vamos ver algumas etapas, né, que a empresa precisa seguir para adotar o endomarketing aí na sua gestão. Nós vamos ter como primeira etapa conhecer os funcionários, e aí conhecer os funcionários significa o quê? Entender as necessidades, entender os desejos dos funcionários e principalmente os seus objetivos individuais. E tentar aí casar esses objetivos individuais com os objetivos organizacionais. Geralmente, essa fase de conhecimento dos funcionários, ela é feita utilizando-se uma ferramenta de perfil comportamental. Tá? Geralmente utiliza-se essas ferramentas para conseguir aí conhecer os seus funcionários. Segunda etapa, definir principais objetivos. Então, é preciso desenhar a estratégia. Só que para desenhar uma estratégia de marketing, a empresa precisa ter os seus principais objetivos definidos. E geralmente, quais são esses objetivos dentro do endomarketing? Estabelecer a lealdade dos funcionários, motivar para que aumente a produtividade e o engajamento desses funcionários e melhorar também a comunicação interna, que é aí um fator também muito importante para que todos os processos funcionem, que haja uma comunicação interna mais efetiva. Outra etapa que nós temos é a terceira etapa, planejar o que será feito. Então, é estruturar um plano que vai guiar o quê? A estratégia. Então, para fazer esse plano, o que é preciso? É preciso que o profissional ali que trabalha com o endomarketing responda algumas questões, né? O que vai ser feito? Por que isso será feito? São perguntas básicas para se escrever um mínimo de um plano, né? Por que isso vai ser feito e como isso será feito. Então, aqui são perguntas que precisam ser feitas para que esse plano seja realizado, né? Desenhado, na verdade, para que a estratégia seja realizada. E, por último, a quarta etapa é monitorar e medir resultados, né? Porque não adianta nada a gente desenvolver ações internas na empresa de endomarketing, né, essas ações internas de endomarketing, e a gente não medir resultados, né? Qualquer ação organizacional, ela precisa de monitoramento e de medição de resultados. E para medir esses resultados, é muito importante que existam indicadores de desempenho. Nós temos uma aula específica sobre indicadores de desempenho, se vocês ainda não assistiram, podem assistir, vai facilitar o entendimento do que são esses indicadores que a gente vai listar aqui no slide alguns para vocês. O nível de satisfação é um indicador de resultado aqui para esse monitoramento. A taxa também de absenteísmo, e absenteísmo são faltas. Tá? Então, entender, né, se essa taxa está alta, se as pessoas estão faltando muito ao trabalho, se estão faltando pouco, por que aumentou essa taxa. Tá? Então, tudo isso ajuda a monitorar e medir os resultados das ações de endomarketing.
outro é o nível de produtividade. Nós vamos ter também a quantidade de resíduos materiais aí que são produzidos ao longo da execução das atividades, isso também é importante. E nós vamos ter também o retorno sobre o investimento, que é conhecido aí pela sigla ROI, o ROI, né, o retorno sobre investimento, porque todas essas ações de endomarketing, elas vão custar dinheiro. Então, no momento de medir esses resultados, a empresa vai entender se aqueles valores que foram investidos em endomarketing, se aquilo foi algo que trouxe um retorno positivo para a empresa, ou se não houve retorno, e aí se refaz toda a estratégia, todas as ações de endomarketing. Tá? Então essas são as 4 etapas que são identificadas aí para a adoção do endomarketing na empresa. Vamos continuar aqui para a gente ver os conceitos centrais de marketing, porque são conceitos importantes para a gente entender o restante das nossas aulas. Né? Nós já falamos um pouquinho do que são as necessidades, que são os requisitos básicos do ser humano. Então, as pessoas elas têm necessidade variadas. Digamos aqui, a necessidade de matar a fome. Né? A fome é uma necessidade básica. A sede é uma necessidade básica também. O desejo, ele é direcionado a objetos específicos que possam satisfazer essa necessidade. Então, se eu estou com fome, eu preciso me alimentar, mas eu não quero comer qualquer coisa. Digamos que eu queira comer uma lasanha. Isso é um desejo, porque eu poderia comer qualquer coisa para matar aqui a minha fome, né, para satisfazer essa minha necessidade, mas eu estou desejando comer uma lasanha, né? É algo específico para eu poder satisfazer essa minha necessidade de fome. E nós vamos ter a demanda, que são os desejos por produtos específicos apoiados por uma possibilidade de pagar. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, eu estou com uma necessidade de me alimentar, eu estou com fome, mas eu estou com desejo de comer uma lasanha. Eu poderia comer qualquer lasanha, mas eu estou com desejo por um produto específico, de acordo com o que eu posso pagar. Né? Se eu posso pagar uma lasanha congelada, que eu compro ali no supermercado, eu vou comprar a lasanha congelada. Se eu posso comer uma lasanha num restaurante X, eu vou então para esse restaurante X. Tá? Então aqui são conceitos muito importantes que a gente precisa entender para poder entender os outros conceitos de marketing, as ações de marketing e como o marketing funciona. Necessidades, desejos e demandas, ok? Mais conceitos centrais aqui, nós vamos ter 2 que vocês vão ver muito ao longo aí do estudo: segmentação de mercado e o chamado mercado-alvo. Segmentação de mercado, identificado a partir da análise das diferenças geográficas, e aí quando a gente fala, né, diferenças geográficas é de localidade, né, país, cidades, estados, regiões. São diferenças demográficas também, as psicográficas, comportamentais e as específicas para B2B, né, que é o business to business, ou de empresa para empresa. Empresa para empresa. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Quando a gente fala de diferença geográfica, então a gente pode falar de uma rede de fast food. E um exemplo que a gente tem aqui de segmentação de mercado, por exemplo, um McDonald's. Né? No McDonald's, no Brasil, existe um determinado cardápio para os sanduíches. Né? Se você vai na Índia, onde a vaca ela é sagrada, eles não comem carne
bovina lá. Então, não vai ter sucesso se o McDonald's fizer hambúrguer de carne bovina. Então, eles fazem hambúrguer de outros tipos de carne, né? Então, são segmentações de mercado. É uma mesma rede de fast food, mas que entende que ela está atendendo a mercados diferentes, tá? A segmentos de mercados diferentes na segmentação de mercado geográfico. Vamos ver aqui o outro, que é a demográfica. Um exemplo que a gente tem é que a demográfica ela é feita por meio das diferenças de idade, de gênero, de classe social também. Tudo isso são diferenças demográficas que vão ajudar a segmentar o mercado. As diferenças psicográficas, que aí estão relacionadas a valores e crenças, estilos de vida, né? Então, vamos ver aqui, pessoas que são veganas, né? Pessoas que gostam de esportes radicais. Isso tudo são diferenças psicográficas. Pessoas que que têm um consumo mais minimalista, né, que não são assim tão adeptas ao consumismo desenfreado. Então, tudo isso ajuda na segmentação de mercado. Outra diferença são as diferenças comportamentais, e aí frequência de uso, a lealdade e a fidelidade com a marca. Aqui, frequência de uso também. E as específicas para o business to business, que é empresa a empresa, são parâmetros como o porte das empresas, o ramo de atividade, o número de funcionários também, são questões levadas aí em consideração quando se vai fazer a segmentação de mercado. E o mercado-alvo? O mercado-alvo trata aí, é muito simples, né, daqueles grupos de clientes que foram identificados na segmentação de mercado. Então, naquele exemplo lá do McDonald's, eles segmentaram o mercado. Existe um mercado para sanduíches no Brasil. É um tipo de sanduíche. Na Índia, é outro tipo de sanduíche. Então, eles vão aí atingir determinados grupos de cliente. Então, isso é o mercado-alvo. Segmenta o mercado e ataca o mercado-alvo que foi aí identificado a partir da segmentação do mercado. Outros conceitos aqui importantes, nós vamos falar sobre satisfação e sobre valor também. Então, satisfação reflete julgamentos comparativos de uma pessoa sobre o desempenho percebido de um produto em relação aí às suas expectativas. Então, quando o desempenho não atinge essas expectativas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um cliente decepcionado ou um cliente insatisfeito, porque ele comprou aquele produto, mas as expectativas dele não foram atendidas. Se a gente tem as expectativas alcançadas, nós vamos ter um cliente, então, satisfeito. E se essas expectativas elas forem além do que o cliente imaginava, a gente tem aqui uma expressão muito usada no mundo do marketing que diz que o cliente ele está encantado, né? Ele está em êxtase porque ele esperava algo, mas essas expectativas foram muito além do que ele esperava. Valor, razão entre o que o cliente recebe e o que ele dá. E o que o cliente dá? O cliente dá o dinheiro dele em troca ali do que ele recebe, né? Então é uma combinação, valor é uma combinação de qualidade, serviço e preço. É essa tríade aqui que vai compor o valor. Então o consumidor ele escolhe entre diferentes ofertas com base naquilo que parece proporcionar mais valores para ele. Então, o cliente ele recebe benefícios e esses benefícios podem ser benefícios emocionais, psicológicos, né? Geralmente são esses benefícios, né? A pessoa se sente
satisfeita, ela compra um produto, ela se sente mais bonita, ela se sente mais alegre, mais feliz, né, com aquele produto que conseguiu satisfazer a necessidade dela. Ela consegue satisfazer um desejo com aquele produto também, então ela fica muito satisfeita e em troca também ela vai dar o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai assumir custos, dinheiro, o tempo dela também, né? Porque ela teve aquele tempo de fazer aquela compra, seja online, ela precisou parar de fazer alguma coisa para comprar online ou se deslocou para comprar alguma coisa, e a energia, né? Tudo isso também envolve energia, né? Envolve o seu tempo, envolve a sua energia e envolve valor, tá certo? Então isso aqui são as definições, né, de satisfação e de valor. Dois conceitos importantes que nós temos aqui é de microambiente e macroambiente. O microambiente ele vai incluir o quê? Os participantes imediatos envolvidos na produção e na promoção de ofertas. Quem são esses participantes imediatos? A própria empresa, os fornecedores, os distribuidores, revendedores e os clientes-alvo. É o chamado microambiente, né? É chamado de ambiente da tarefa. É aquele ambiente onde todo o campo operacional, digamos assim, da empresa e das pessoas que estão, né, os participantes externos que estão ali envolvidos naquele ambiente operacional. Então, é o ambiente da tarefa, porque trata-se do campo operacional da empresa. Distribuidores, revendedores e fornecedores são externos, né? São eles aí que ajudam a levar o que foi produzido pela empresa para o mercado, e os clientes-alvo são as pessoas que vão consumir esses produtos. E isso tudo está dentro do campo operacional, do chamado ambiente da tarefa. Temos também o macroambiente, que são componentes que podem produzir impacto sobre os participantes do microambiente. Então, todos esses componentes, demográfico, econômico, sociocultural, tecnológico e político-legal, podem aí produzir algum tipo de impacto no microambiente. Por isso que o profissional de marketing, os gestores de marketing devem monitorar o macroambiente e esses componentes aqui, para realizar ajustes nas estratégias de marketing. Para que esses ajustes, de alguma forma, auxiliem o microambiente a sofrer o menor impacto possível, né? Porque o macroambiente vai produzir impacto. Mas o que esse impacto vai fazer no microambiente, ele precisa ser reduzido, esse impacto, ao máximo possível. Por isso, os gestores de marketing precisam fazer esse monitoramento do macroambiente para ajustar aí as estratégias de marketing para que não haja tanto impacto, né? Tanta reação dentro do microambiente. Perfeito. Então, chegamos aqui às nossas questões sobre o que a gente falou aqui nessa aula até agora, e nós trouxemos aí uma questão bem recente, de 2023, da banca Centec, uma banca não muito conhecida, mas vamos ver aqui o que eles têm para nos dizer. De acordo com Philip Kotler, marketing é o processo social e gerencial, lembrando lá, né, do primeiro slide que a gente viu, então até aqui, perfeito, através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores. É exatamente a definição que nós trouxemos lá no começo da nossa aula. Portanto, a gente tem que achar aqui dentre as alternativas qual é aquela incorreta, qual é aquela que não está de acordo com esse conceito de marketing que o Philip Kotler tem aqui para gente. Então vamos lá. Letra A, os conceitos básicos do marketing não se referem a desejos, mas apenas às necessidades humanas. E aqui de cara a gente já vê que a letra A é
aquela que está incorreta, é aquela que não tem nada a ver com a definição de marketing trazida aqui pelo Kotler. Porque os conceitos básicos do marketing se referem sim aos desejos e também às necessidades humanas. Então, se referem aos desejos e necessidades humanas. Então, vai abranger tanto um quanto o outro. O marketing, ele identifica a necessidade e desperta desejos. Então, aqui a gente já marca para não ter erro. Vamos só ver as outras alternativas para ver se elas estão de acordo com a definição do Kotler. Vamos lá. Os desejos são descritos em termos de objetos que satisfaçam as necessidades. Isso mesmo. Lembrando lá do exemplo que nós vimos, a fome é uma necessidade. Comer uma lasanha para matar essa fome é um desejo, ok? Letra C. O marketing ocorre quando as pessoas decidem satisfazer suas necessidades e desejos por meio de troca. E a troca realmente é um elemento central do marketing. A empresa oferta seus produtos e serviços, utilizam-se das ações de marketing para ofertar esses produtos e serviços e as pessoas, ao consumirem esses produtos e serviços, satisfazem suas necessidades e desejos. Perfeito. O marketing busca fidelizar o cliente. Fidelização de cliente é um dos objetivos do marketing também. Perfeito. Letra E, o marketing 5.0 baseia-se em pilares essenciais não só para a relação de compra e venda das marcas com seus consumidores, mas também no relacionamento das pessoas com as marcas a nível emocional. Então, marketing 5.0 é uma evolução do marketing que vai integrar aí a tecnologia com o comportamento emocional dos consumidores para tentar ganhar então essa lealdade. Tá? Então, marketing 5.0 utiliza muito da tecnologia, principalmente porque a gente está aí numa era altamente digital. Então, o marketing vai evoluindo, mas a essência do que é o marketing não mudou, tá bom? Então, essa questão aqui, letra A. Vamos para a nossa última questão, uma questão também recente de 2023 da FUMARC. Segundo estudiosos do tema, o endomarketing, que é o marketing interno, pode ser considerado como as ações de marketing relacionadas ao público interno das organizações. E sua finalidade é o quê? Letra A. Atuar como moderador principal nas relações humanas e sociais? Não, né? O endomarketing, ele não é moderador principal, ele vai influenciar as relações humanas e sociais. Então, letra A, errada. Letra B. A finalidade do endomarketing é avaliar a performance do pessoal da área de vendas na organização? Não, né? O endomarketing ele vai abranger todas as áreas e vai buscar promover o quê? Valores e a cultura organizacional. Não tem nada a ver com avaliação de performance da equipe de vendas, né? Tanto individual quanto da equipe como um todo. Então, letra B, não. Letra C, incentivar o uso da padronização e regulação no marketing social. Não é objetivo, está errado também. E sobra aqui para a gente a letra D, que diz que a finalidade do endomarketing é promover entre os funcionários e os departamentos valores destinados a servir o cliente. E é isso mesmo. Bom, pessoal, aqui nós encerramos esse nosso primeiro bloco sobre marketing. Nós vamos ter mais 2 blocos, né, mais 2 vídeos, trazendo aí outras questões, outros elementos do estudo do marketing. Então, façam as questões e nós nos vemos na próxima aula.